Agora a gente vai conversar sobre os pólipos intestinais. Você sabe o que é isso? Sabe como eles se formam? Sabe como deve ser tratado? Como pode ser evitado? Vamos falar sobre tudo isso agora. A gente está recebendo o Dr. Fábio Guilherme Campos, que é coloproctologista da SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e também professor da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer te receber, viu? Prazer todo meu estar aqui de novo. Vamos entender um pouquinho mais sobre os pólipos, né? O que são e o que eles podem representar, né? Se são realmente perigosos para a nossa saúde. Como é que eles se formam e o que são os pólipos, doutor? Olha, Regiane, é uma oportunidade muito boa a gente estar falando disso agora, porque o mês passado a nossa sociedade encerrou a campanha de prevenção contra o câncer do intestino. Então, por que nós estamos falando de pólipo? Porque o pólipo é uma doença geralmente benigna, que tem a capacidade de se transformar em câncer. Essa é a importância. Então ele de um pode pólipo. ser um pré-câncer. Ele é um pré-câncer, Tá. sempre. E o que nós chamamos de pólipo? Pólipo é uma elevação que é detectada endoscopicamente, através do exame geralmente da colonoscopia, uma elevação que se forma na mucosa do intestino. A mucosa é aquela camada mais interna do intestino. Só que simplesmente você falar que tem um pólipo não quer dizer muita coisa. O importante é o sobrenome do pólipo. Tá. Então tem pólipos... Porque tem mais de um tipo, então. Tem mais de um tipo. Tem pólipos que não são importantes. Por exemplo, pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatórios. Isso não é doença, Eles é um são achado. benignos. É como você ter uma pequena verruguinha na pele. Mas eles são sempre passíveis de retirada, precisa tirar. Sim, muito fácil. Tá. E se retira, porque quem vai dar esse sobrenome para o pólipo é o patologista. Tem um então você exame... retira, manda para o patologista, ele põe no microscópio, vê e Tá. dá o sobrenome do pólipo. E qual é o perigoso? O perigoso é o chamado pólipo adenomatoso, Tá. ou adenoma, que é um tumor benigno. A gente está vendo uma imagem que ilustra um pouco isso, né? Isso. Então você vê ali o intestino grosso, nós estamos falando de intestino grosso, não intestino delgado, Tá. que é uma outra história, né? O intestino grosso está ali à esquerda, mostrando o cólon ascendente, o transverso, o cólon esquerdo e o reto. Então você vê que a mucosa saudável, ela é lisa, ela não tem nenhuma formação que se distingue. Um pólipo geralmente aparece como uma bolinha. Uma verruguinha mesmo. Uma verruguinha. Tá. Ou pode aparecer como uma elevação plana também na mucosa. Então o colonoscopista tem que ter muita habilidade, né? habilidade, muita experiência para, às vezes, identificar lesões muito pequenas Tá. que podem aparecer também. Então a colonoscopia é facilmente detectada? Sim, a tipo de colonoscopia é o exame de escolha para a detecção dos pólipos. E os pólipos aparecem exclusivamente no intestino grosso? Só no intestino grosso. Esses pólipos nós estamos falando. Mas existem pólipos no estômago, pólipos na vesícula, pólipos no esôfago, pólipos no intestino delgado, mas eles são mais raros e não são tão importantes quanto os pólipos no intestino grosso. Tá certo. Quais são as causas, doutor Fábio? O que acontece? Tem alguma coisa a ver com alimentação ou existe o fator hereditário também quando o assunto são os pólipos? Quais são as principais causas? Estou vendo que você estudou o assunto. Eu tenho na família, então eu tenho que me preocupar um pouquinho antes até, Isso é né? muito importante. Você falou tudo. Os pólipos, eles se formam da conjunção de dois fatores. Um fator é o fator genético e outro é o fator ambiental. Tá. Desse fator ambiental, o mais importante, sem sombra de dúvida, é a alimentação. Embora outros fatores, por exemplo, fumo, consumo de álcool, obesidade, sedentarismo, também tenham uma participação muito menor. Mas a alimentação é fundamental. Tá. Mas isso não quer dizer, o que é muito importante, é que se você tiver uma dieta muito ruim, que você vai ter um pólipo e vai ter um câncer. E nem o contrário também é verdade. Se você tiver uma ótima dieta, que você está livre de ter um câncer. Nunca vai ter pólipo. O resultado não é matemático, Sim. porque tem a questão genética. E essa questão genética, você já pode nascer com ela, você já pode nascer com um defeito genético que te favoreça ter um pólipo, um defeito então que você herdou da sua família, ou você pode desenvolver essa alteração genética ao longo da vida. Tá. E você não sabe quem vai desenvolver isso. Tá. Então, essa questão genética assume um papel muito importante, porque quem tiver antecedentes de pólipo ou câncer de intestino na família
é uma pessoa que deve ficar atenta. A partir deve de que fazer idade prevenção. ela deve começar a se preocupar com isso? Se você tiver tido câncer na família, câncer de intestino num parente de primeiro grau, a sua primeira colonoscopia, mesmo que você não sinta nada, isso é muito importante. Porque eles são assintomáticos. Eles são assintomáticos. Né? Deve ser feito aos 45 anos de idade. A primeira? A primeira colonoscopia. 45. 45. Isso não quer dizer que você não possa ter um pólipo antes ou não possa ter um câncer antes do que isso. Eu já tive a infelicidade de tratar pessoas com câncer do intestino com 20, 30 anos de idade, mas é raro. Justamente porque é raro que você não recomenda se fazer isso. Se você então não tiver sintomas, 45 anos você faz a tua primeira colono, se você tiver um antecedente familiar. Se você não tiver antecedente familiar de câncer, você começa a fazer aos 50 anos de idade, um pouquinho mais tarde. E se a gente tem histórico de pólipos nas famílias, de formação de pólipos com uma certa frequência, é importante fazer investigação? Só se tiver 2, 3 parentes de primeiro grau acometidos, porque os pólipos na população são muito frequentes. Tem uma estimativa que diz que aproximadamente 25 a 35, uma média de 30% da população acima dos 30 a 40 anos de idade tem pólipos. Então, é uma doença frequente. Mas isso não quer dizer que você precise fazer uma colonoscopia antes. Porque o risco de câncer só começa a aparecer depois dos 40 anos de idade. Mas então é importante sempre fazer essa investigação e durante a colonoscopia é que é feita a retirada do pólipo. Exatamente. Fazendo essa investigação com frequência, a chance de afastar a possibilidade de câncer de intestino aumenta bastante. Mesmo. O que é importante também é que assim, as pessoas normalmente têm muito medo de colonoscopia, né? Fazer uma colonoscopia não é que nem você ir fazer um exame de sangue ou um exame radiológico que ninguém toca em você, né? Mas a colonoscopia é muito tranquila. Você vai dormir e não vai perceber nada. Exatamente. O chato é a preparação, é chatinho. É isso mesmo. Né? Tem que preparar. Tomar aquele líquido, ter uma diarreia. Esvaziar o intestino. Mas se você começar a preparar às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, você está pronto para o exame. Aí você dorme vai ser sedado, vai dormir um pouquinho. É muito tranquilo. E é um exame muito importante, né? Porque é um exame que previne o desenvolvimento de um câncer. Olha que coisa fantástica. E um dos cânceres que mais mata, né? Entre homens e mulheres também. Ele está ali no topo, não no topo, mas entre os piores, né? Os mais letais, né? Olha, eu vou te dizer, hoje o câncer do intestino ocupa o 3º lugar entre os homens e o 4º lugar entre as mulheres no Brasil. Olha só que importante. Uma incidência enorme. Nos últimos 20 anos, no mundo, mas também no Brasil, houve uma ascensão muito grande da incidência de câncer no intestino, certamente relacionado à obesidade da população, relacionado à alimentação, vamos dizer assim, americanizada. O estilo de vida realmente está deixando a gente mais doente em todas as áreas, né? Então a gente tem que atentar para isso, claro, fica esse recado, principalmente para que a gente tenha uma alimentação de uma forma geral, não só para não ter os pólipos ou tumor no intestino, mas outros tipos também, né? Eu quero agradecer ao Dr. Fábio Guilherme Campos, que é coloproctologista da SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e professor da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Até viu, doutor? Até.